Bem-vindos, pessoal, ao canal Andem na Luz, assim como Ele está na luz. Vamos fazer a oração como de costume já. Senhor, Deus, muito obrigado, Deus, por esse dia, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, venha ser ministrada, Senhor, mais uma vez, Senhor, sobre os nossos corações, Senhor. Trazendo, Senhor, a Tua palavra, o Teu renovo, Deus. Assim como uma árvore, Senhor, Deus, que ela venha ser renovada, Senhor, ao cheiro das águas, Senhor. Para que fortifique, Senhor, e dê fruto, Senhor. Para que as pessoas, Deus, venham se alimentar da Sua palavra. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor repreenda todo o espírito mal, Senhor, que tente, Senhor, não deixar as pessoas entender a Sua palavra, Deus. No nome do Senhor Jesus, eu ministro essa palavra para que a Tua honra e a Tua glória venha a ser exaltada sobre a terra. No nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Pessoal, leremos Mateus 3, versículos 5 ao versículos 12. Capítulos 3, versículos 5 ao 12. A mensagem de João Batista, o texto. Vamos lá? Versículo 5. Os moradores de Jerusalém, da região da Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. O que está querendo dizer assim? Que muitas pessoas Deus vai levar para escutarmos as nossas palavras, escutarmos o que a gente temos a dizer. Deus vai trazer ovelhas para a gente, Deus vai trazer pessoas para a gente ministrar sobre os corações dela, dizer que o amor de Deus é chegado no reino, é chegado na nação, porque Deus quer que a gente pregue o amor dele, a gente seja canais e instrumentos da palavra. Amém? Ouvi-lo, versículo 6. Eles confessavam os seus pecados. A gente tem que confessar primeiramente os nossos pecados para Deus e para nós, para que podemos assim a ter perdão. E João os batizava no rio Jordão. Está dizendo assim, não vai ser baseado tanto no rio agora, no rio Jordão aqui, mas no sentido espiritual, no batismo com o Espírito Santo. E conforme assim a pessoa que nunca se batizou, você levar ela até os caminhos do Senhor ao ponto que ela venha se batizar e ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa em Deus e ter uma comunhão com Deus. Mas mesmo assim, depois você vai instruir ela para que ela creia mais e caminhe para ganhar outras almas para Deus e assim sucessivamente ter almas aos pés do Senhor como uma fruta, como uma árvore. É uma semente. Você planta ela, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai se tornar um broto, ela vai se tornar uma pequena arvinha. Aí depois você vai cuidando, os anos vão passando, ela vai se engrossar, ela vai começar a ter força para resistir aos ventos. Aos ventos significa as tempestades, aí ela vai resistir aos ventos, ao frio, à praga, à peste, ela vai resistir ao calor, ela vai resistir a todas as coisas. Deus está querendo dizer assim, que o problema, as intrigas, a falta de fé, o cansaço, Deus vai te dar força para você vencer tudo isso. E a pessoa vai crescer forte em Deus, até o ponto que ela comece a dar flores, que ela comece a dar o resultado de Deus, falando do amor de Deus, e frutos. Vai ser altas almas que ela vai gerar para Deus e vai trazer para o reino dos céus, para que os anjos se alegrem, porque um pecador se arrependeu e Deus ouviu o clamor das pessoas e pegou e trouxe para Deus novas almas. Agora vamos ler, continuar lendo. Versículo 7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, o que está querendo dizer assim?
que muitas pessoas que se dizem ser conhecimento, elas esquecem. Elas até podiam ser muito usadas por Deus, mas elas deixaram o seu eu, o seu ego, acima do reino. E assim, elas perderam a essência com Deus. E isso Deus fica muito triste com esse aspecto. Disse, nem área de víboras, nem área de cobras, conforme algumas versões for ditas. Quem diz que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar. Estou querendo dizer assim, que muitas pessoas, pastores, presbíteros, diáconos, em geral, estão fazendo a obra de Deus relaxadamente, estão priorizando a ovelha em questão da matéria, do dinheiro dela, não em si pela saúde dela. Muitos pastores estão ganhando fortunas. Não estou falando isso em questão de dinheiro, estou falando assim, em questão assim, que a obra, o dízimo, as ofertas são feitas para ajudar as pessoas, os membros e as pessoas que necessitam. Você pode fazer um templo, você pode ter tudo. A obra de Deus também carece da obra. Paga água, o aluguel, as despesas, congresso, ministros que vão pregar, pastores, discipulado quando você for pegar e comprar revistas dominicais para pessoas que não têm, que são abastados, que não têm condição. Você tem que ter o dízimo para fazer as obras na casa do Senhor. Mas o que Deus está querendo dizer assim, que muitas pessoas estão priorizando a lã da ovelha, o dinheiro da ovelha, não em si a saúde dela, porque tem muitos membros da igreja que estão parecendo, não tem fome, tem fome da palavra e não tem ninguém levando o amor de Deus até elas, estão passando por necessidades físicas, com fome mesmo na parte do corpo, e não tem ninguém levando cestas básicas, procurando ver como que a pessoa está, não tem ninguém. E as pessoas estão só pensando em construir templos e mais templos e mais templos gigantes para arrecadar mais dinheiro, nem se tanto pelas almas chegar até o Senhor, mas sim por ganhar mais e mais dinheiro por ganância. Isso que é o mal desse século, as pessoas deixarem ser vendidas pelo dinheiro. Dinheiro é bom, você precisa do dinheiro, porque você precisa viver, mas você não pode fazer do dinheiro o seu Senhor, porque Jesus disse aquele jovem, vai e vende tudo, vende o que tens e reparte com os pobres. Jesus não queria dizer no sentido assim de tanto de vender os materiais dele e ser uma pessoa que não tenha nada. Jesus estava querendo dizer assim, filho, não se pegue ao dinheiro, não se pegue à matéria, porque isso vai ser destruído com o decorrer do tempo, isso vai ser uma coisa que vai ser passageira. Quando você for para o céu, você não vai levar teu dinheiro nem nada. Você pode ter todo o dinheiro, porque eu te dou o dinheiro, te dou condições, te dou saúde, te dou oportunidades, te dou sabedoria para você administrar, para você ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, um ancião de sucesso, uma pessoa de sucesso. Mas você não pode priorizar o dinheiro acima do meu reino, da minha palavra, da minha comunhão contigo. É isso que Deus está querendo dizer, que Deus quer ter uma comunhão conosco acima do dinheiro, acima de todas as coisas. Deus está muito triste com as pessoas, com pastores, pastor Valdemiro, pastor e outros pastores. Eu senti de falar no nome dele, se essa mensagem chegar até você, é que Deus falando, não é o homem falando. Pode ter certeza que é Deus falando, você pode ter certeza que é Deus falando com você. Não fique pensando que é o homem falando, é Deus falando, porque você conhece, você tem um ministério com Deus, você sabe quando é Deus falando e quando é o homem falando. Então, vamos dizer assim, que Deus está muito triste com as pessoas, que vem acontecer um arrependimento, uma libertação, as pessoas venham voltar ao primeiro amor, a
o encontro com Jesus e lembre-se do seu propósito de ganhar almas, ganhar vidas para Jesus, porque é isso que Deus quer, vidas para Ele. É isso que Deus quer. Deus não quer o dinheiro, não quer a matéria, amém? Vamos continuar, pessoal. Versículo 8. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Pessoal, como isso nós estávamos falando aqui, mostre que vocês se arrependeram dos seus pecados. Muitas vezes a gente fazemos coisas erradas e deixamos a glória de Deus se esvaziar das nossas vidas. Deixamos de pregar o amor de Deus, deixamos de ser testemunhas, deixamos de ser a referência de Deus para que outros almas venham chegar aos pés do Senhor. E Deus se entristece muito, mas Deus se alegra muito quando a gente demonstrá-lo e fala assim, não, acorda, eu estou dormindo, eu vou aos pés do Senhor. É como aquele filho pródigo que ele tinha tudo, ele pegou, se rebelou contra o pai dele, ele pegou e falou assim, não, eu vou ir pro mundo, conhecer o mundo, eu quero experimentar como que é o mundo. Aí Deus pegou e deu, que nem aquele pai deu a parte da herança dele, ele foi pro mundo, ele começou a gastar com os amigos deles, que pensavam que era amigo dele, no final só sugaram ele, tudo que ele tinha. E quando ele não tinha nada, ele se viu uma situação terrível de espírito, de carne. Ele não tinha amigos, ele não tinha lugar para voltar. Ele foi para um lugar que ele teve que cuidar dos porcos e ele começou a ter tanta fome que ele desejou a comer a comida dos porcos, bolotos, restos de comidas que muitas vezes estão com cheiro desagradável, estão com cheiro horrível. Ele sentiu o desejo de comer essa comida, mas ele não pôde. O patrão da granja, como eles, do local do estabelecimento, não deixou que ele comesse a comida dos porcos. Imagine você comer a comida dos porcos, nem isso ele não quis deixar, mas eu tenho certeza que Deus tocou no coração dele e ele falou assim, não, eu não quero isso para minha vida, eu não quero restos, eu não quero migalhas, eu tenho coisas melhores. Eu me lembro, eu era um príncipe. Na época, o pai dele era muito, 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 muito rico. Pelo que a Bíblia nos diz, um anel naquela época era um sinal de que a pessoa tinha muito bens financeiros, uma capa, vestes novas, era um sinal que a pessoa tinha boas condições financeiras. E o que ele falou assim, não, eu pequei contra o céu, pequei contra a minha casa. Ele falou assim que ele ia voltar até o pai dele e dizer que ele não era digno de ser chamado de filho, mas porém que o pai dele desse um emprego para ele como um dos seus servos, porque imagine, até os servos dele eram bem tratados, eram considerados como homens de sucesso, homens de valor, homens de honra, porque o seu senhor tem honra como o seu empregado tem honra. Eu quero dizer assim, se você é um empregado de sucesso, você vai fazer o teu patrão de sucesso. E se você é um patrão de sucesso, faça do teu funcionário, ele administre administre palavras de carinho, de afeto pelo seu funcionário, porque para que ele venha dar resultados e ser próspero na sua empresa. E o filho dele falou assim, eu vou ter com o meu pai para que ele me faça um dos seus servos. Aqui, pessoal, achei aqui, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas capítulo 15, versículos 18. Imagine, ele falou que ele pecou contra o céu e perante a ti. E ele, quando ele voltou, Lucas capítulo 15.
Peraí, eu vim aqui. Aqui, pessoal, achei aqui. Lucas capítulo 15, versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Agora, versículo 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e abraçou e o beijou. Agora, vou ler aqui Lucas 15, versículo 3 até o versículo 10. Então Jesus contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos, os anjos, todas as demais pessoas e vizinhos, as pessoas que estão lá no céu frente ao Senhor, e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida, a pessoa que pecou, mas o Senhor pegou e deu uma oportunidade e achou ela. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Deus está dizendo assim, das pessoas que por elas mesmas se proclamam santas. Por elas mesmas, elas dizem que ela não tem pecado, que ela não precisa de Deus, que ela não precisa de salvação. Elas mesmas se autodenominam santas. E Deus diz que a salvação só vem por intermédio de Jesus Cristo, através do sangue dele e da santificação que ele nos dá pela sua palavra. E arrepender-se. Ou qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Deus está dizendo assim, que a gente tem que acender a luz. Fala assim: Deus, eu pequei contra ti, eu quero a luz dos meus olhos para saber onde que eu errei, e eu quero consertar isso e voltar para os seus caminhos. E vai a casa, tira toda a sujeira do nosso coração, vai a casa e procura atentamente ler a palavra de Deus com atenção e louvor, e busca na palavra de Deus até encontrar o amor de Deus, encontrar a salvação, que é o recomeço do amor. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Deus está dizendo assim, que muitas vezes ele se alegra, ele todas as vezes se alegra quando a gente se pomos aos pés da cruz, aos pés da nossa cama, aos pés do lugar que nós fomos, e falamos: Deus, eu pequei contra o Senhor, eu preciso da tua ajuda, e eu preciso que o Senhor esteja comigo. Se você não pode se ajoelhar, não se ajoelhe, não precisa se ajoelhar, mas no sentido assim de só ajoelhe na sua mente, dizendo assim: imagine você se ajoelhando para Deus e dizer assim: Deus, eu pequei contra o Senhor, eu quero um renovo, eu quero começar tudo de novo e estar com o Senhor. E prosseguindo, eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É isso que Deus está querendo dizer, assim, que a alegria, a paz e a compaixão para a gente que quando se colocamos na presença de Deus. O filho disse: Pai, pequei contra ti, contra o céu. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga o melhor roupa e vistam nele. Deus está dizendo assim: Deus vai nos vestir com o melhor de tudo.
na condição financeira, material, espiritual, mas primeiramente é o Espírito que conta, pessoal. É a comunhão com Deus que conta. Vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Deus está dizendo assim que vai ter renovo, vai ter transformação e vai ter justiça e paz para nossas vidas, amém? Continuando aqui, pessoal, aqui na palavra, e não digam uns aos outros, Abraão é nosso antepassado. Não se vanglorie pelas coisas dos outros. Todos os profetas que existiram, a glória é deles, eles já fizeram a parte deles. Agora a gente tem que fazer a nossa parte, pessoal. Pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Se Deus quiser usar uma pedra para falar com uma pessoa, Deus usa. Se Deus não usou uma jumenta para falar com um balão, Deus pode fazer o que Ele quiser, quando Ele bem quiser. Só basta Ele querer. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Nós somos as árvores. Deus está querendo dizer assim, que a gente tem que dar frutos para Deus e fazer outras almas vir até Deus. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Deus está querendo dizer assim, que a gente tem que falar do amor de Deus, não de formas desnecessárias, não de formas grosseiras e não de formas que machuquem as pessoas, mas sim de formas que venham trazer as pessoas para Deus. Porque assim, se você comer uma fruta ruim, você sente que ele é amargo, aquela coisa ruim, é a mesma coisa. Se você for ganhar uma alma para Jesus, ganhe ela da melhor forma possível, faça o teu melhor para que ela seja uma pessoa usada tremendamente nas mãos de Deus, que você vai ver um fruto gostoso, uma fruta deliciosa. Assim é Deus. É a mesma coisa, como se você faz o teu melhor para Deus, Deus vai te dar o melhor em recompensa. Assim como Abel fazia o melhor para Deus, e por isso que Caim matou Abel, porque Caim fazia da forma relaxadamente, forma desprezada. Deus não gostava do sacrifício de Caim, mas Deus se agradava com o sacrifício de Abel, que era o melhor. Ele não podia ter muita coisa, mas o que ele fazia, quando ele fazia o melhor. É isso que Deus quer dizer para a gente. Versículo 11: eu os batizo com água. Deus está querendo dizer assim, eu perante vocês, eu falo somente palavras, eu estou somente ajudando vocês, mas é o Espírito Santo que vai colocar no coração de vocês arrependimento. Deus vai colocar a paz e alegria para que vocês sigam verdadeiramente ao Senhor, para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, para mostrar para vocês que a gente precisamos se pôr na presença de Deus, para colocar nossa vida no altar. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo. Deus está dizendo assim, que o Espírito Santo recairá sobre a nossa vida através da comunhão que nós tivemos com Jesus, com o Senhor. E o Espírito Santo e fogo. O fogo significa purificação e transformação das nossas vidas. Ele é mais importante do que eu. Jesus, em todas as formas, ele é soberano sobre nossas vidas. Ele é o Criador, ele é o maior engenheiro, o maior médico, o maior tudo. Ele é a pessoa mais importante do universo. Porque ele criou o universo através de Deus, Jesus e da sua sabedoria, e o Espírito Santo. Deus criou o universo e tudo que nele há. Nós somos prova disso, que nós somos uma raça inteligente, subdesenvolvida, e Deus está querendo dizer que a gente que temos que colocar a nossa vida no altar e fazer a obra do Senhor. Amém? Versículo 12, para encerrar, pessoal. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Deus está querendo dizer assim, que Deus vai separar o mal do bom, do justo do injusto. Deus vai nos separar. E conforme o nosso coração estiver na presença dele, ele vai nos levar para o céu. Mas se nós não estivermos com o coração preenche nele, nós infelizmente padeceremos. E isso é uma coisa que todos sabem,
Que imagine, pessoal, se o Sol já está chegando a 36 graus mais ou menos, e aqui já está começando a ficar quente demais. Imagine no inferno quantos milhões de graus não é. Imagine se o Sol é terrível, se um meteoro chegar perto dele a alguns quilômetros dele. Vou colocar depois para vocês verem. O meteoro é extremamente destruído, carbonizado. Imagine, pessoal, o calor que é no inferno, para poder ser muito mais quente, porque fala na Bíblia que é contra anjos, digamos assim, um calor que afeta somente a anjos. Imagine a gente se for para um lugar desse. Nossa, vai ser lugares terrível. É uma coisa que também me recordei aqui na memória, que fala entre Rico e o Lázaro, que o pai Abraão, que colocaremos como pai Abraão, mas a representação é Jesus, espiritualmente falando é Jesus. Deus estava falando para Abraão lá que ele estava num lugar de gozos, de paz e alegria, mas o rico estava no inferno, no fogo. E ele pede que molhasse a língua dele para refrescar. Imagine um calor que não era, pessoal. Imagine um pingo de água. O que é um pingo de água hoje em dia para a gente? Para ele era o suficiente, um pingo de água, para trazer refresco ao tormento dele. Imagine um pingo de água, pessoal. Façam o teste, molhem um pingo de água. Coloca um pingo de água no seu dedo e refresque a sua língua para você ver se você vai sentir refresco. Não vai, porque vai ser um tormento tão terrível que muitas pessoas vão desejar a morte mesmo com a morte, pessoal. Mas vamos lá, pessoal. O trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Pessoal, essa parte aqui é triste e é difícil, mas é necessário que falamos do amor de Deus, falamos com convicção que Jesus está aqui. Jesus é um Deus justo, mas porém ele tem que ser santificado, ele não pode ficar perante o pecado. É a mesma coisa se Jesus aparecesse aqui agora, no exato momento, a gente seria aniquilados. Desculpa falar, mas é a verdade. A gente seria aniquilados porque nós temos pecado, nós temos falhas, nós temos regressões. Por isso que Deus fala na palavra que Ele vai chegar sobre o pé aqui, de tão santo que Ele é. A terra explode, a terra vira pó perante a santificação dele. Porque imagine uma luz que eu acho que dá para se comparar, pessoal, que dá para se comparar com a luz de Deus. É a luz daquela de você pegar e fazer uma solda, porque é um brilho tão resplandecente e ao mesmo tempo ele nos ofusca. É um branco tão resplandecente que ele nos ofusca, e ao mesmo tempo é questão de segundos, porque assim, se a gente ficar olhando tanto para aquele brilho, aquele branco, as nossas pupilas, os nossos olhos são queimados. Isso exatamente, pessoal, nossos olhos são queimados. A gente perde a nossa visão. Humanamente falando, a gente fica cegos. Para você ter uma ideia, eu tenho aqueles óculos de solda. Depois eu vou trazer eu vou colocar no vídeo para você ver. Você praticamente não enxerga. Você praticamente não enxerga, de tão escuro tem que ser a lente para proteger da luz. Para manter o arame sempre em contato com a porta de fusão. Bom, olha só. Quando nós iniciamos um passe de raiz com um processo Mig-Mag em uma chapa fina, Ao mesmo tempo, Deus faz o nosso preencher com a sua palavra e o seu amor. Imagine, isso é uma coisa que pode ser comparada com a luz de Deus, mas muito mais é a luz de Deus, porque os átomos, os elétrons, todas as coisas são milhões de vezes mais rápidos
do que a própria luz. O branco que se compara aqui na terra é o branco da lã, a neve, que são coisas que podem ser comparadas com a luz de Deus. Amém, pessoal? A mensagem por hoje é só, pessoal. Que Deus venha abençoar, guardar, livrar vocês, proteger vocês e direcionar vocês ao caminho do Senhor. Amém? Livre e guarde as suas mãos de pecar. Se você tem o erro de uma coisa, tente não fazer, mesmo que você sinta vontade de fazer, não faça, porque Deus desagrada e Deus fica muito triste. Tente, porque Jesus está voltando. Isso vale para todos nós, porque eu posso hoje estar aqui e amanhã não estar, mas uma coisa que é o certo: Jesus sempre estará com vocês. Não olhe para o homem, porque o homem é falho, mas olhe para a luz, assim como ele está na luz.